Olá, gente, boa noite. Como é que vocês estão? Um prazer estar aqui de volta, né? Sempre nas quintas-feiras, às 10 da noite. Então, vamos lá. Hoje o tema é muito propício ao nosso momento atual, né? Da vida, que é sobre coronavírus. Vou abaixar a música aqui, porque eu acho que vai dar ruim. Vamos lá. Eu estava tentando achar um meme aqui, mas eu realmente não vou ter tempo para procurar isso. Muito interessante, mas não vai dar tempo. Então, vamos lá. Eu vou começar a colocar o papelzinho aqui, né? Estamos no YouTube. Vamos lá. Vamos ver se eu coloco aqui, ó. Ao vivo. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem não sabe, meu nome é Raquel Freire, eu sou psicóloga, sou mentora de vida, eu trabalho com bem-estar, relacionamento, ansiedade, né? E o tema de hoje é muito interessante. Ah, tá ao vivo, que bom. Estamos no YouTube. Vou colocar aqui. Raquel Freire. Pronto. Então, gente, o tema é muito pertinente a tudo que a gente está vivendo ainda, porque a pandemia não acabou. Tem as ondas, né? Alguns países, eu atendo muitos brasileiros no exterior, e em muitos países está realmente com mais limitações do que no Brasil, né? Então, estamos todos, humanidade, tendo cuidado, né? Tendo cuidado com a nossa saúde e a saúde dos demais, né? A nossa saúde e a saúde de quem a gente ama ou de quem a gente não conhece. E a intenção da live é falar um pouco da trajetória do que eu venho observando nesse tempo de pandemia, né? Eu sei que o tema coronavírus é muito batido, pandemia é muito batido, mas não do que eu vou falar hoje. Hoje eu venho com uma outra perspectiva, que é sobre a experiência que eu tive. No início da pandemia, eu acho que pegou todo mundo de surpresa, lógico, e inclusive os médicos, né? Nos colocou na absoluta certeza de que não temos controle de nada, né? É interessante quando a gente fala sobre ansiedade, que o ansioso ele tem uma necessidade de controlar as coisas, né? E o que a gente controla? Então, assim, é uma situação que pegou o pessoal da ciência de mãos atadas, pegaram os ansiosos, as pessoas com transtorno obsessivo compulsivo, e aquilo ficou realmente mais. E quem não tinha algo do tipo, começou a ficar mais ligado, né? Despertou uma ansiedade. Eu escuto algumas pessoas falando assim: pandemia, tempos de pandemia, só reforça, só aumenta a lupa, né, do que a pessoa já tinha. Ok, eu concordo em partes, mas eu acredito que desperte a ansiedade até mesmo nas pessoas mais calmas. Por causa do isolamento, por causa dos movimentos repetitivos de proteção, né? A gente, no início da pandemia e até agora, nós temos que levar alimentos para casa
E tem uma higienização, na verdade, que era para sempre fazer, né? Passar álcool nos produtos, né? Higienizar muito bem, lavar as mãos. E eu, pelo menos, eu não tinha esse hábito. Então, assim, eu acho que a grande maioria de pessoas que eu converso também não tinha esse hábito de passar álcool gel toda hora. Então, esses comportamentos repetitivos se tornam, de certa maneira, sim, obsessivos, porque tem a repetição, né? Então, é interessante falar que isso, de alguma maneira, atingiu grande parte da população, né? E eu estava falando que eu ia falar, né? Da minha experiência com o coronavírus e a ansiedade. Eu contabilizei outro dia quantos pacientes meus foram infectados. E são 8, né? 8. Então, assim, é um número alto, né? No início da pandemia, quando a gente não sabia, né, como tratar, o que fazer, era muito mais assim de não saber se esses sintomas do coronavírus era relacionado à falta de ar do coronavírus propriamente dito, porque ele mexe com o pulmão, ou por conta da ansiedade, né? E eu até coloquei um texto outro dia lá no Instagram, para quem não me segue, @Escola de Sentimentos, né? É um dos meus hobbies, então não é só trabalho. Eu amo o Instagram, sou apaixonada pelo Instagram, muito mais do que o Facebook. E coloquei um texto muito pertinente do Fritz Perls, que é um teórico da psicologia, tá? Ele trabalha com a Gestalt terapia. E ele fala uma explicação, eu acho que em 1947, a respeito da respiração, né? E sobre a ansiedade. Eu gostaria de ler para vocês para explanar o tema de hoje. Deixa eu pegar ele aqui, tá lá no meu @Escola de Sentimentos, e que ele diz assim, exatamente, estou com a cabeça boa, viu? 1947. No estado de excitação ou ansiedade, o metabolismo do oxigênio é aumentado, e assim o ar residual, o restante não expirado, contém mais CO2, dióxido de carbono, do que normalmente. Primeiro, este ar impuro deve ser eliminado antes que o ar fresco com oxigênio possa fazer suficiente contato com os alvéolos dos pulmões. Inspiração aumentada, portanto, é inútil. A conclusão é evidente. Primeiro, expira o mais completamente possível. A inspiração seguinte virá sem esforço. Será o alívio profundamente bem-vindo, pelo qual você está ensaiando. Então, o que ele quer dizer? Que a respiração pela boca, e essa respiração do peito, né? Isso aumenta o dióxido de carbono no nosso cérebro e acaba atrapalhando a oxigenação. Ou seja, toda a nossa parte, né, neuropsicológica vai ser afetada por essa respiração. E é interessante falar que aí no início eu peguei um caso que estava uma moça, né, com um sintoma de coronavírus. E ela passava mal e não sabia se era coronavírus ou ansiedade. Detalhe, ela já tinha histórico de ansiedade. Então, assim, mas eu não me lembro se ela sacava que era a respiração do ansioso. E ela não sabia distinguir uma da outra. Ou seja, ela tinha sido diagnosticada pelos médicos, ela estava numa grande metrópole em que não tinha os exames para toda a população, para testar a população. Então, os médicos faziam a consulta clínica, né? E falavam, olha, você está com sintomas de coronavírus, se isola, tá? E fica lá quietinho. E então ela não teve a comprovação se ela estava com coronavírus ou não. Mas só o fato de ser diagnosticado com uma doença, que qualquer que seja a doença,
desperta um certo perigo, né? Um risco iminente de morte. Então, esse risco iminente de morte causa uma sensação que eu falo no meu livro, que é aquele processo da fuga ou luta. Ou seja, você entra numa rua sem saída, dá de cara com um pitbull raivoso. Muito rápido, todo o seu sistema vai começar a pensar: ou você corre, ou você ataca. Né? E por isso esse nome luta ou fuga, que é muito conhecido na neurociência. Então, a fuga ou luta nos desperta processos sintomáticos como taquicardia, salivação excessiva ou secura na boca, pupilas dilatadas, sudorese, já falei, da taquicardia, né? Contração dos músculos, né? Então, assim, você se prepara para uma luta ou para uma fuga. Ou tu mata o pitbull, tu ataca ele, ou tu sai correndo, mas você tem que sobreviver, né? E esse movimento, esse processo é disparado sempre que nós, o nosso sistema emocional, entende que é um perigo, desenvolve como um perigo, né? Então, há todo um processo neuropsicológico. Hoje mesmo eu estava falando com um conhecido, né? Que é muito interessante quando a gente fala processo emocional, mas a gente não sabe definir que processo emocional é esse, não nós psicólogos, mas as outras áreas. Então, assim, por exemplo, diabetes emocional, pressão alta decorrente do emocional. E que emocional é esse? O que é isso, né? Eu vou explicar. É uma maneira de se lidar com a vida em que você está fazendo processos, muitas das vezes, sem ter consciência desses processos, tá? Em que se ama demais, sente demais, se preocupa demais, quer proteger demais, ou quer proteger de menos, ou está apático. São processos emocionais. Eu catalogo lá no meu livro, não contei, não cheguei a contar, mas pelo menos são umas 3 páginas de diferentes processos emocionais distintos, né? Então, assim, esses processos emocionais que a gente não vê no nosso dia a dia, que aquilo nos faz mal, a gente continua a longo prazo, né? Investindo, 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 e é uma forma frustrante de ver a vida, uma forma, muitas das vezes, encharcado de problemas, né? Então, por exemplo, o pensamento catastrófico, que é muito comum no quadro de ansiedade. O pensamento catastrófico é quando você se liga que vai acontecer uma catástrofe. É como se fosse um sentimento, uma intuição, um tipo, ai, eu tô sentindo que. Não pode falar branca, né? Tô sentindo que vai dar merda. Sabe? Então, assim, eu tô sentindo que vai acontecer alguma coisa. Esse tô sentindo é uma catástrofe, você está esperando uma catástrofe. E seu cérebro vai começar a responder, vai dar informações para o seu corpo de que você está passando por um perigo e que tem que se preocupar e que você tem que reagir, ou tu luta, ou tu foge. Né? E aí entra esse processo de fuga ou luta e todos esses sintomas, tanto que quando o cliente não sabe que ele está passando por um processo ansioso, o que ele vai? Para onde que ele procura? Pronto-socorro. Nossa, eu vou ter um infarto, porque realmente é real. Esse processo, o nosso cérebro, ele não consegue diferenciar o que é real do que não é real, né? Então, tanto faz você ver um drama na TV quanto uma comédia. Você vai entrar ali, né? Alguns mais, outros menos. Depende dos processos emocionais. Então, assim, é muito interessante você observar que todo o contexto da sua vida, dia após dia, como que você vive, a sua forma de viver, conduz para certas doenças mentais, doenças emocionais. Primeiro começa na emoção, no campo emocional. Emoção é o quê? Mover, né? Vem do latim emovere, mover. Então, eu me movimento, né? Então, o que é emoção? Estou alegre, estou triste, estou, né?
É isso que você sente primeiro. Depois, aquilo começa a se tornar um sentimento. O que é o sentimento? É o sentir, né? Passa por um certo processo de elaboração e aquilo resta na sua vida ou não, tá? Depois dos processos emocionais, dos processos todos, ele vai para o campo mental, né? Então fica ali percorrendo e ele pode, se não trabalhado com questões de terapia, de autoconhecimento, de consciência das situações, que é o que a gente chama na Gestalt de awareness, né? Que é a consciência da situação. É quando você, desperta, nossa, tá acontecendo isso, eu tô fazendo isso por causa disso, né? Então, assim, até chegar nessa consciência, pode ser que você esteja dormindo sobre muitas situações, né? Então, o processo do coronavírus, ele nos diz muita coisa, né? O processo ansioso de esperar por um futuro incerto remete à nossa fragilidade humana. Então, assim, quem que sabe do futuro? As pessoas procuram cartomantes, as pessoas procuram milhares de alternativas, previsão do tempo, um monte de coisa para ter o mínimo de controle da vida. Só que isso é uma ilusão. Nós nunca temos controle de nada. Por exemplo, hoje eu estava, não sei se foi hoje, se foi ontem, mas assim, eu falo com tanta gente que acaba me perdendo nos assuntos. Mas ontem eu estava falando com alguém que é assim, normalmente o funcionário público vai procurar uma carreira pública pela estabilidade, né? Vai ter um salário fixo, vai ter os benefícios, tal. Quando vem coronavírus, e aí? Vamos tirar uma parte do salário dos funcionários públicos para usar aqui nos recursos do governo. Então, aquele dinheiro, se você ganhava, sei lá, R$ 1.000, você passa a receber 700, 800, 900, não sei, mas se for tirado R$ 50 da sua conta, aquilo vai ser menos R$ 50. E aí você estava prevendo? Não. Mas você não tinha pensado que ia ser uma segurança? Sim. Mas o que é seguro na vida? Nada. Aí entra assim o desespero da gente lembrar que nós estamos numa fragilidade absoluta. Se eu não me engano, tem Giovanna Bertucci, se eu não me engano, tem um livro. Se eu não me engano, não sei. Fragilidade absoluta. Nós somos frágeis. A natureza é frágil, né? Nós não temos certeza de nada. Nós sabemos que existe a morte, mas a gente finge que ela não existe. A gente vive todos os dias achando que a gente tem controle de absolutamente tudo, mas não tem. Então, quando chega o pensamento catastrófico, é um pensamento para prevenir algo. Só que tem coisas que não dá para prevenir. Tem como você, por exemplo, você vai no self-service e escolhe fritura ou legume. Esse você pode controlar. Mas de controlar pela força do pensamento, se hoje vai ter bife à parmegiana, né? Ou um filé de frango grelhado, né? Não tem como. Você não tem como controlar o externo. E quanto mais briga com isso, a negação da realidade, a negação, a falta de aceitação, a falta de flexibilidade, a falta da humildade de entender que nós não temos controle de praticamente nada. É angustiante, mas ninguém disse que ia ser fácil. Vida de adulto não é fácil, né? Então, assim, entender, perceber que essa fragilidade nos acomete, entender que nós temos, sim, momentos bons na nossa vida, momentos não tão bons, quedas, subidas, não tem como ficar no topo toda hora, não tem como você se segurar em ilusões, né? Então, assim, essas pequenas coisas que eu estou falando aqui, aceita a realidade, faz isso, faz aquilo, são situações emocionais que as pessoas não percebem o que elas estão fazendo com elas mesmas. Então, quando você chega ali, né, fala, eu tenho controle de tudo, eu sou o chefão, então sua empresa cai. E aí? Né? O coronavírus realmente fechou as escolas.
quando isso a gente imaginar, né? Os mais velhos vão falar, mas teve a pandemia, teve um negócio lá teve outras pandemias, teve a AIDS, teve isso, teve aquilo. Ok, mas ninguém fechou a escola. Quer dizer, eu acho, não sou historiadora, mas eu não me lembro de nenhum relato de ninguém falando isso, né? Teve há muito tempo, né? Logo no início do século, uma pandemia, algo assim, mas na época não tinha internet. Então, essa velocidade de informação também é uma coisa que é muito boa, mas se você não souber usar, você pira, tá? Eu, no início mesmo, entrei numa paranoia de ficar querendo controlar o número do coronavírus na televisão. Eu que não assisto noticiário, em hipótese alguma, só vejo notícia na internet quando eu quero e não faço questão de ser muito bem informada das coisas. Comecei a ligar a televisão 3 vezes por dia. Começou a me dar um taquicardia que eu achei que eu fosse morrer. A sorte que eu sabia o que era, que não era coronavírus, né, que não era infarto, eu sabia que aquilo era uma ansiedade decorrente, sim, dos novos processos que a gente estava vivendo. Então, assim, eu costumo brincar que quando a gente faz terapia, não é que os problemas desapareçam, até porque psicólogo não é feiticeiro. A gente não muda o destino de ninguém, a gente não escolhe por ninguém e nem toma decisão por ninguém, né? Tipo, você tá querendo separar de alguém e fala, vou chamar o psicólogo, né? Aí o psicólogo resolve por você. Não existe isso, né? Mas é muito mais fácil você andar por uma rua que você conhece do que a que você desconhece, a que você passou a primeira vez. Então, eu já tive outros momentos na minha vida que me deixaram muito ansiosa. Né? Eu já parei uma vez no pronto-socorro achando que eu ia infartar. Sim, a primeira vez. Mas depois eu descobri que aquilo não era infarto. Então, gente, eu costumo tratar hoje em dia, depois de tantos casos, eu nunca contabilizei quantos casos que eu já peguei. Mas qualquer dia, quando eu tiver curiosidade, eu vou contabilizar. Mas eu tive muitos casos de pacientes com ansiedade. Inclusive, um dos trabalhos que eu estava no início do ano, que eu saí há pouco tempo, estava lá o meu perfilzinho, uma das especialidades ansiedade, né? No meu outro serviço também. E no Instagram também coloco relacionamento e ansiedade. Por quê? Porque a ansiedade, gente, tem um monte de gente. E assim, por eu ter curiosidade de pesquisas novas, de situações novas, de técnicas, acabou se tornando uma especialidade mesmo. Mas isso acontece, né, gente? Eu observo muito o movimento de como que chega num pânico, como que chega num quadro ansioso, como que chega numa ansiedade generalizada. Eu começo a observar os comportamentos daquele cliente, a maneira de viver daquele cliente, se ele aceita ou não, se ele é flexível ou não. Todas essas questões emocionais que muitas das vezes passa despercebida pelo cliente, é aí que eu indico. Por quê? O que acontece com todo o nosso sistema mental? O nosso sistema mental, nada se joga fora. Primeira regra. Não tem como jogar fora e não tem como reciclar. Por exemplo, você pegar uma informação e usá-la de outra forma. Tem como ressignificar, olhar para ela diferente. Mas não tem como mudar uma memória, voltar ao passado e mudar uma memória. Tem como ressignificar. Então, tudo que a gente vive, por exemplo, essa live de agora que a gente está tendo esse contato, está sendo guardada numa caixinha, né? E a outra experiência que a gente tiver amanhã vai estar guardada em outra caixinha, e assim por diante, as nossas experiências de vida como um todo, né? Vai ficar ali armazenada. Segundo essa perspectiva, né? Nada que se joga fora. Enquanto você não resolve coisas que você guardou sem resolver,
é que nem um cara chato. Vamos supor que você esteja dando uma festa, né? Eu conto isso no meu... Eu não me lembro se é primeiro ou segundo livro, eu acho que é meu primeiro livro, que é Ninguém Tem Culpa, né? O inconsciente é um cara chato, né? Em que você tá dando uma festa, tá tudo bem, aí tal, mas você brigou com um cara que que trabalha com você, e esse cara não ficou bem resolvido com você, nem você com ele, mas você finge que ele não existe, né? E aí, por você fingir que ele não existe, aí que ele quer conversar com você, né? E aí você dá uma festa, tá tudo legal, tá tudo bacana, seus convidados estão se divertindo, você está se divertindo, tá tudo ótimo, beleza. De repente começa a bater na porta, você vai ver quem é. É o tal do cara chato, né? E esse cara chato é o inconsciente, lógico. Você finge que não tem ninguém na porta, você fala para ninguém abrir a porta, mas ele insiste e dá murros na porta até você abrir. Até uma hora que você tem que abrir, o cara entra, começa a subir na mesa, fazer striptease, dar em cima de todo mundo, começa a fazer uma arruaça, né? Esse é o inconsciente mal resolvido, são aquelas gestaltes inacabadas, né? Aqueles ciclos não fechados, aquelas questões que você, eu não resolvi, eu vou fingir que eu não vejo. Sabe aquele problema no carro, ou aquele problema assim em casa, no relacionamento? Tô sem tempo, não tô com cabeça, eu vou deixar para lá. E isso vai acumulando, tá? Isso vai acumulando, isso não se joga fora enquanto você não resolver. E aí, dá de repente um taquicardia, né? Aí você fala, veio do nada. Não veio do nada, nada vem do nada. Eu cito o exemplo da hérnia de disco, que eu descobri 3 há pouco tempo. Eu falei, meu Deus, por que essa crise, essa dor, né? Mas, na verdade, gente, eu já sentia um cutuque ali no final da lombar, né? A minha postura sempre foi uma droga. Eu nunca consegui levar muito adiante exercícios a longo prazo. Já fiz jiu-jitsu, já fiz dança, né? Faço dança ainda e tal. Mas não é aquela coisa assim, eu sou taurina, né? Então, taurina costuma ser um pouco, né? Gosta de ficar lá na dele. E aí, cara, de repente estourou o negócio. Quando foi fazer a ressonância, 3 hérnias. Então, assim são os problemas da vida. É uma coisinha que você finge que não vê, uma coisinha que você vai, é pequeno, não, depois eu resolvo, né? E tal. É como se fosse uma dívida, né? Você tem hoje uma dívida, sei lá quem. Quando eu tiver dinheiro, eu pago. Aí vai aumentando os juros. Quando você olha, você está devendo 10 mil. Né? Então, assim, uma dívida, às vezes, que era, tipo, sei lá, R$ 200, está 10 mil. Então, é uma bola de neve. Tudo que você não resolve, tudo que você não chama para conversa, né? Como esse cara chato que é o inconsciente, fica, né, ali, doendo, né? Igual, por exemplo, também as situações corporais, as doenças corporais, elas também não surgem do nada. Elas primeiro começam no campo emocional, você não resolve, elas se tornam mental, e quando não resolvido, aí o seu sistema psicológico já está gritando por atenção, né? Porque, na verdade, os sintomas são como se fossem sinais, né? Fica assim, pipipi, olha aqui, pipipi, olha aqui, pipipi, né? Então, esses são os sintomas, mas sintoma não é causa, né? Não foi decorrente daquilo, foi sintoma. Sintoma é algo que dói, né? Então, é um aviso que algo não está bem, né? Então, quando alguém chega na síndrome do pânico, não é que surgiu do nada. Ela já teve indicativos de processos ansiosos, só que ela não foi... depois eu resolvo. Né? Então, assim, por quê? Porque o pânico é o ápice da ansiedade, né? É assim quando seu sistema já está abarrotado de situações inacabadas e de processos emocionais que você lida diariamente, né? Então,
É começar a resolver essas coisas, né? E voltando para a questão corporal. Então, por exemplo, tem o Reich, tem o... Assim, da psicologia, eu só me lembro agora do Reich. Mas tem muitos teóricos, tem aquele livro O Corpo Fala. Tem uma moça que não é da psicologia, mas ela tem uma boa abordagem, que é a Cristina Cairo, né? E tem vários outros que falam, né, que o nosso corpo, ele é um sinalizador. Então, se você tem uma dor na lombar, como, por exemplo, eu tive, procura saber o que é, né? Cada pedaço do nosso corpo é uma chave de significados emocionais, né? Então, quando a emoção ela não tem lugar para ela ser resolvida, ela sinaliza no corpo, né? Então, por exemplo, a pessoa que sente muito isso aqui, né? Duro, assim, por exemplo, está numa situação assim, é porque está guardando muita tensão, colocou o peso do mundo nas costas, né? Então, assim, tem todo nada é por acaso, tudo tem explicação, né? Tudo mesmo. Então é isso, né? Como detectar o que é ansiedade e o que é coronavírus? Bem, os sintomas físicos são muito claros, né? Lógico. Por quê? Coronavírus, você tem que procurar um médico, você tem que falar, você tem que ser clinicado, né? Você tem que passar por um exame clínico, você tem, né? Tem todo o procedimento. Mas se essa respiração, esse bolo, essa coisa no peito ficar muito engasgada, isso já deve ser familiar, né? Então, começa a observar, nesse momento que você teve essa falta de ar, essa situação, aonde que estavam os seus pensamentos. Começa a avaliar os seus pensamentos. Porque toda vez que a gente começa a se analisar, né, sem julgamento, usando a fenomenologia, né, observar o fenômeno tal como ele se mostra. Então, eu vou observar meus pensamentos. Não precisa falar, são pensamentos negativos, pensamentos positivos, emoções positivas, emoções negativas, não é isso. Aí começa a observar o que você está pensando. Eu estou lá no futuro. Eu não estou aqui no presente. Mas o que no futuro? São coisas boas ou não tão boas? Estou pensando se eu vou... se não tiver vacina do coronavírus, né? Então, assim, você já está pensando na catástrofe. E assim, independente de ser bom ou ruim, se a sua cabeça não está no aqui e agora, ela não está no lugar certo, né? Porque o que existe é aqui e agora. Nada além existe. O passado já não existe. E o futuro menos ainda, né? A gente não sabe o que vai ser de amanhã, né? Então, assim, ninguém tem explicação para esse mistério que é a vida, né? Nem os mais controladores, nem os cientistas, nem ninguém, né? Então, assim, estamos na fragilidade absoluta. Então, comece a observar os seus pensamentos. Mas eu digo uma coisa: tudo que você finge que não existe, não deixa de existir, né? Então, começa a ver o que eu posso fazer perante essa situação, né? O que eu posso resolver? O que está ao meu alcance resolver? Se eu não tenho nada para resolver, eu não vou ficar me masturbando mentalmente, porque isso não chega a lugar nenhum. Normalmente, não chega a lugar nenhum, né? E perde-se um tempo. Outra coisa também que é disparada essas situações de pensamentos assim é autossabotagem, né? Porque no tempo que você está perdendo, no que poderia ser, no que eu tenho que fazer e não faço, na culpa que eu tenho, no ressentimento do fulano, e você não está agindo no seu momento presente para muita coisa que você quer. Então, assim, começa a observar
se isso também não é uma autossabotagem. Uma masturbação mental, sim, mas uma autossabotagem também, né? Então, assim, eu não vou falar aqui que a ansiedade é disparada por isso ou por aquilo, porque cada caso é um caso, né? No campo psicológico, não é um campo de exatas. Humanos, né, são imprevisíveis. E cada um tem uma estrutura diferente, né? Então, assim, eu não sei se você está me assistindo, se você tem ansiedade, o que causa ansiedade em você, mas procure um atendimento com psicólogo, né? Eu indico sempre com psicólogo, porque não sei se outras categorias vão ter respaldo para lidar com certas situações. O psicólogo, no mínimo, fica 5 anos na faculdade, fora todo estudo que ele faz, né? Tanto de pós-graduação quanto do dia a dia que a gente está sempre tendo que estudar, não tem jeito. Então, é isso, se observe, se estude, se conheça, né? Se coloque em primeiro lugar com autocuidado, tá bom? E é isso. Não sei se eu respondi as perguntas das pessoas que vieram aqui. E se alguém tiver alguma pergunta, por favor, me faça. Deixa eu ver. Mariana, oi Mariana, tudo bom? Boa noite. Tem alguma pergunta? Então é isso, gente. É um tema muito amplo, é um tema assim que a gente ficaria a noite inteira, o dia inteiro, a semana inteira conversando sobre os casos, sobre os relatos, né? Mas em especial o controle, né? Essa coisa do controle, essa coisa de toda uma situação aí do imprevisível, né? E da nossa pequenez, né? Nós somos muito pequenos diante da dimensão da vida, né? E então, nós de verdade não sabemos como controlar a ansiedade na hora que ela está mais intensa. Muito bom, Mariana. Na hora que está mais intensa, que é na crise, né? Tem algumas técnicas, né? Eu tenho alguns vídeos, eu não me lembro agora. Eu já fiz um monte de vídeo sobre ansiedade, tenho até que fazer a playlist da ansiedade, né? Mas assim, respirar. O que a respiração faz? Ela harmoniza todo aquele processo que o Fritz Perls, né, falou, devolvendo a taxa de oxigênio e dióxido de carbono corretamente, né? Então, oxigenar todo o seu sistema. E também é uma situação muito existencial, porque a primeira coisa que a gente aprende na vida, mas sem ter consciência que a gente aprendeu, é respirar. A primeira coisa, quando a gente sai da barriga da nossa mãe e não dependemos dela para existir, é respiração, né? Então, assim, toda vez que a gente respira, a gente lembra que a gente está vivo, a gente não está morto, né? Eu tenho várias técnicas, né? Estão lá no livro de Cara com Pitbull, eu cito várias técnicas muito importantes, mas uma das minhas favoritas é uma técnica chamada Acalme-se, do professor de terapia cognitivo-comportamental, que é o Bernard Ranger. E ele cita 8 passos, né, para se acalmar, né? Então, cada letra do acalme-se tem essa técnica. Mas eu vou ver aqui, ó, vou entrar aqui no meu Instagram, porque tem essa técnica. Eu ensino essa técnica. E é muito bacana. Agora, essa respiração, gente, qualquer respiração que seja, tá? É boa, é benéfica. Eu gosto muito do mindfulness, que é o quê? A consciência de estar respirando, né? Então, você começar a observar sua respiração, começar a observar seus movimentos fisiológicos, né? Inspira,
Respira. No Mindfulness, qualquer detalhe que você usa serve de objeto de observação, né? Então, assim, vamos supor que você use a temperatura do ar que entra, do ar que sai, como, como um sinalizador para prestar atenção. Ou você use o entrar e o sair do ar, né? E sempre a expiração ela tem que ser maior do que a inspiração. E aí tem meio que duas subcategorias dentro dessa respiração, tá? Tem a respiração que você conta, né? Então você inspira 1, 2, 3, prende 1, 2, 3, 4, 5, 6 e solta mais lentamente ainda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Então, você vai sempre alongando mais a expiração. Você inspira, coloca o ar para dentro, aguarda ele um pouco ficar retido e solta. Outra respiração que é muito legal para as crises de ansiedade é a diafragmática, que é aquela que vem lá de baixo, que é a tal da respiração do bebê, né? Então, você puxar e o vento começar a subir e a descer, a subir e a descer, a subir e a descer, né? Então, você sabe que você está respirando profundamente, que a respiração não fica no peito, né? E que mais? Respiração do peito, técnica Calme-se. E o Mindfulness, né? Que são uma coisa maravilhosa, uma filosofia de vida, o Mindfulness, né? Porque ele te traz, ele te devolve para aqui e agora. Então, assim, por exemplo, às vezes a gente tá, vamos supor nós, né, Mariana, que nós somos mães, a gente está ali brincando com nossos filhos, mas fala assim, pensa assim, ai, estou perdendo tempo, eu podia estar vendo sobre empreendedorismo, né? O que eu posso fazer de novos negócios e tal. Aí, quando você vai procurar sobre isso na internet, o que acontece? Sua cabeça fica se sentindo culpada. Ai, meu Deus, podia estar brincando com meu filho, né? Então, assim, esse movimento, né, de não estar presente, o Mindfulness, ele te devolve. Só que, como toda técnica, é uma academia, é um treino todo dia, né? Então, assim, é um treino mental de você ficar naqui e agora, né? Então, assim, por exemplo, você está comendo, observa cada detalhe da comida que está no seu prato, observa a textura, a cor, o gosto, o cheiro e assim por diante, tá? Para você ficar no aqui e agora. Tudo que te remeta ao aqui e agora, você usa como seu apoio, tá? Então, assim, isso é muito importante, porque às vezes a gente passa tantos momentos, né, gente? Não vivenciando o que é para vivenciar com a cabeça ou lá no passado, ou lá no futuro. Mas cadê o aqui e agora, né? O que é o aqui e agora? É tudo que você tem, é toda a realidade que você tem, né? Nossa, é um dos vídeos mais antigos dessa técnica do Acalme-se, aqui no meu. Vou colocar aqui nos comentários, tá? Aqui, ó, tá nessa postagem do Instagram. É a técnica Calms. E tem uma outra figurinha aqui da técnica Calms também, que é o passo a passo do Bernard Ranger. É maravilhoso, gente. Por quê? Esse aí você tem que entender, né? Tem um videozinho meu explicando mais a fundo e também tem o papelzinho que eu vou passar agora.
Então, assim, aceitar a ansiedade, né? Primeiro passo que ele vai falando, aceitar. Aceite que está com ansiedade. Não começa a colocar a sua cabeça assim, ai meu Deus, eu tenho que parar de ser ansiosa, eu tenho que parar de não sentir essas coisas, quando que vai acabar, quando que vai acabar. Quanto mais você pensa, quando que vai acabar, nunca acaba. E minha mãe brinca que é igual o salário no fim do mês. Ela ainda tem salário, né? Ainda tem pensão. Ela fala assim, ai, Raquel, eu fico assim, sabe? Se eu pensar que falta sei lá quantos dias, parece que, né? Que dura mais, né? Que demora mais. E eu, não, tem que falar assim, são menos sei lá quantos dias, né? Então, aceitar as coisas, né? Aceitar que você está com ansiedade, mas não é ficar visitando aquele pensamento, né? Ai, meu Deus, estou ansiosa, ai, meu Deus, olha o coração, ai, meu Deus, né? Não é começar a prestar atenção nesses detalhes, né? Então, é muito legal essa técnica da calma, você quer ver? O ser contemple as coisas à sua volta. Esse contemplar, né? Ele é tipo mindfulness. Então, você começar a observar os detalhes das coisas. Por exemplo, você está conversando com uma pessoa e você está ansioso. Começa a observar os detalhes. Então, começa a observar os brincos, o detalhe da roupa, coisas assim, né? Você está tomando banho, começa a prestar atenção na água que cai no seu corpo, a temperatura, para voltar sua mente no aqui e agora. Porque sua mente, a mente que ela está ansiosa, ela está te levando para outros lugares, que não aqui e agora, tá? E o Fritz Perls, né? Eu ia colocar o título, né? Ansiedade é a Gestalt, mas eu estava muito sem tempo essa semana. Eu acabei, cara, tem que parar para estudar mais a fundo, para falar coisas, né, direitinhas aqui. Não que o coronavírus não fosse, né, mas enfim, vocês entenderam. Aí ele fala, quando a cabeça tá ou no futuro ou no passado, ela não está no aqui e agora. Se não está no aqui e agora, ela cria neuroses, né? Então, assim, começa, né, a sua cabeça disparar para outros lugares, né? E também tem aquela situação, igual, por exemplo, não é só o pensamento catastrófico, o pensamento negativo que é uma ansiedade. Às vezes o pensamento também é positivo, não importa qual pensamento, mas que não seja o aqui e agora. Então, isso já é uma ansiedade, é te deslocar. Aí, ó, o A, aceite sua ansiedade, aceitar o momento, estou ansiosa, ok, tudo bem e tal, eu vou contemplar aqui outras coisas, né? Haja com a sua ansiedade. Uma das coisas que faz disparar também a ansiedade no momento de crise é você querer fugir, querer correr como se tivesse um perigo muito grande, um perigo iminente para acontecer, que as pessoas associam a um passar mal como se fosse uma coisa de morte, né? Então as pessoas acreditam que vão morrer naquele momento, dá aquela angústia, né? E aí elas querem fugir, elas querem pedir socorro, elas querem, né? Aceita. É essa a minha dica. Aceita que você não precisa pedir ajuda para ninguém. Isso vai passar. E que quanto mais ansioso você ficar, mais aquilo vai durar. Então, assim, comece a se distrair, né? Se distraia com qualquer coisa. Tira o foco, né? Da sensação física, né? E haja mais naturalmente. Vai, por exemplo, se você está falando muito rápido, começa. Oi, gente, tal. Começa a falar como se estivesse calmo, né? Isso seria também, de certa maneira, uma técnica psicodramática, né? De você interagir com todas essas situações de maneira teatral, né? Então, começar é igual, por exemplo, você acorda num dia que você não está feliz, ou você não está com vontade de levantar na cama. Você dá um sorriso. Seus músculos vão ter que se forçar a mandar mensagem para o seu cérebro por que está sorrindo, se a sua cabeça está em outro lugar. E aquilo, de certa maneira, começa a movimentar todo o seu aspecto de pensamento para mudar.
Então, assim, são coisas, né? Então, o comportamento que muda lá dentro. Então, isso é muito interessante, dá para mudar, né? Então, assim, haja como se estivesse com calma, haja como se não estivesse acontecendo nada, vai tranquilo, ó. Ou aqui, né, mandar mensagem para todo o meu sistema que tá tudo bem. Ele libere o ar dos pulmões, né? Então a respiração, essa respiração que eu acabei de falar, né? Em que você demora mais na expiração. Então, ó, vou fazer aqui. Até acabar todo o ar. Então você solta todo o ar, tá? O M, mantém os passos anteriores, continua o que está fazendo, como se não tivesse acontecendo nada, tá? Examine seus pensamentos, né? Quando ocorre o episódio ansioso ou de pânico, reflita sobre seus pensamentos, que podem ser gatilhos para começar. Aonde que está a sua cabeça? Como é que está funcionando? Você está pensando que vai acontecer de bom ou de ruim? Aonde que está a sua cabeça? No futuro ou no passado? Está pensando o quê, né? Então, começa a se conhecer nesses momentos de ansiedade. O que que dispara a ansiedade, né? Quais momentos, quais pessoas, quais lugares, né? Mas isso não é para fugir, é para você lidar, né? É para você desenvolver técnicas com você mesmo de como lidar com isso. Sorria, o S, né, do Acalme-se. Você conseguiu. E espere o futuro com aceitação. Né? Até o professor Bernard Ranger fala dessa situação para aceitar. Eu já falo também da flexibilidade e humildade. Raquel, como podemos evitar a ansiedade nos nossos filhos? Mariana, difícil, né? Mas eles têm um negócio, parece que é um sistema. Hoje eu estava até falando isso pro Celcinho. Por quê? Hoje eu estava muito nervosa. Hoje eu estava muito nervosa. A criança está acordada até agora. Ela está uma pilha de nervos. Ela estava praticamente mordendo o pé. Então, assim, tentei dar um chá e nada. Então, assim, as crianças normalmente sentem no ar, como se fosse uma atmosfera, de que algo está acontecendo. É que nem um bebê na barriga, né? Ele não sabe cognitivamente identificar o que está acontecendo, mas ele sente aquela sensação, aquela intuição, aquela percepção, né? Então, primeira coisa, observar o seu estado emocional. Se você está ansiosa também, se estiver, tratar essa ansiedade, né? E com eles, se estiver disparando outras situações, conversar com eles. O que eu indico sempre? Terapia para criança, gente. Eu acho que todos os momentos, né? É interessante a terapia. E uma coisa que eu acho muito bacana para lidar com a ansiedade fora terapia, que é um método natural, né? É a prática de exercícios físicos, né? Para liberar essa energia, essa tensão, que ela, na verdade, tem que ser canalizada no corpo, nas atividades físicas, porque senão ela fica muito no pensamento, né? Então, aquela energia toda que se concentra no pensamento, no esporte, na dança, numa natação, mexer com água é ótimo, né? Então, assim, se distribui a atenção, você está entendendo? Entre os fatores também, que aqui eu não estou citando, neuroquímicos, de nivelar serotonina, dopamina, noradrenalina e assim por diante, né? Fora os hormônios das suas crianças, né, Mariana? Que tem o hormônio do crescimento. Então, assim, exercício físico sempre fez bem para todo mundo, né? Alimentação, né? Hoje se fala muito de pesquisas aliadas com
o açúcar, o quanto prejudica na hiperatividade das crianças, né? E não só o açúcar é o componente de disparar esse troço na criança. Como, por exemplo, os triglicéridos, né? Triglicerídeos. Então, assim, a massa, o glúten, toda essa fermentação, né, acaba fermentando a criança. Então, assim, uma dieta, se possível, com diminuição do glúten, né? Então, isso também ajuda. Comer muita couve, muita laranja, muito ovo, né? Ir numa nutricionista para ver o que ela precisa, né? Então é isso. E tem o componente genético, né? Que só Deus na causa, que a gente também é um cálculo que a gente nunca vai prever, né? Porque tudo que é bom é diminuído e tudo que é ruim acaba aumentando de ambas as partes. Então, assim, vem também dela, né? Uma coisa que eu acho que ajuda muito em crianças é a natação. Tudo que mexe com água, hidroginástica, né? Também a situação da dança, né? Que eu falei semana passada. Eu acho que alivia muito porque ela é fluida. Tanto a água quanto a dança, elas são fluidas. Então, elas são assim, ó, para destravar o que está muito reto, né? Então você vai fluindo como se fosse a água. E tanto que o componente simbólico da psicologia é a água, né? Por causa das emoções. Então, por isso que a nossa cor também é azul, lógico, pelas ciências humanas, né? Porque cada curso tem uma cor, apesar da psicologia sempre ficar dividida entre a área da saúde e áreas humanas, é muito ligada a áreas humanas, em primeiro lugar. Então, assim, tem todo o tridente do Poseidon, né? Que é que é o símbolo, né? Do cara lá do mar, que eu já esqueci, gente. O Poseidon. O Poseidon e aquele tridentezinho não tem nada a ver com o diabo, digo nada, gente. Porque é uma letra grega psi, né? Então, é todo isso. E eu acho que essas coisas, né, traz ela para dançar com a gente também, Maria. Né? A escola nos cedeu o espaço, né, lógico, com as precauções de distanciamento social de 2 metros, 1,5 metro, com máscara, tudo direitinho, álcool gel, né? Se alguém tiver gripado, não vai, né? Se tiver com febre, não vai, né? Eu acho muito legal, né? Eu, particularmente, eu estou aguardando a Yara poder dançar, começar a dançar para liberar essa energia toda que ela tem, né? Enquanto não, só Deus. Mas é isso. Caminhada, corrida, né? Alimentação saudável. A fritura também acaba atrapalhando muito das situações, gente, sabe por quê? Inflama as células, né? Até mesmo algumas questões de dores, né? Pessoas que têm muitas dores têm uma associação com as frituras, com a gordura, com todo um monte de coisa. Então, assim, nós somos um todo. A gente não pode descartar a área da medicina, a área da psicologia, a área das artes, né? Que já dizia o poeta, é preciso arte para não morrer de verdade, né? Então a gente precisa de coisas fluídas e leva ela assim para fazer terapia comigo, que vai ser um prazer, tá bom? Gente, muito obrigada. Já está acabando aqui 1 hora, né, de live. Foi um prazer estar com vocês, viu? Gratidão. Até mais. Boa noite.